Vamos assentar um momento, reverendo diácono, reverendas religiosas, caríssimos fiéis. Na Santa Missa de hoje, São Paulo nos mostra um caminho de vida espiritual. É necessário para nós viver uma vida como pessoa prudente e não segundo uma vida imprudente. São Paulo diz como um estúpido. Devemos viver como sábios. E ser sábio é aproveitar bem o seu tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. Os santos também tiveram 24 horas por dia e souberam utilizar do seu tempo para conquistar o céu e almas para Deus. E nós, o que temos feito com o nosso tempo? Como temos vivido? Como sábeis ou como ignorantes? São Paulo diz estúpidos, mas poderíamos colocar aqui imprudentes. Temos vivido uma vida imprudente, num desperdício de tempo que nos conduz ao pecado, ou como sábeis que, utilizando do nosso tempo, temos praticado obras heróicas para conquistar o céu. Porque essa é uma verdade, de que temos que realizar no tempo algo para conquistar o céu. Uma vida baseada numa fé, pela qual sim, eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, mas nada faço, não é suficiente. É apenas o acreditar em nosso Senhor, mas não seguir as suas palavras e utilizar-se do seu tempo para não servir a Deus. O demônio é que disse, a Deus não servirei. Não podemos ter fé em Jesus Cristo e ao mesmo tempo não querer servi-lo. Não posso fabricar uma falsa fé para mim e viver segundo os meus dogmas, segundo a minha religião, pela qual eu a pratico, mas não tem salvação. Então a salvação, ela é conquistada vivendo de modo heróico, de modo vitorioso, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo as suas palavras e aquilo que ele deixou como doutrina para a sua igreja. Eu digo isso porque muitos têm um bom sentimento quanto a si. Eu sou uma pessoa boa. Ninguém diz que é ruim. Eu tenho um bom coração, eu quero fazer o bem, mas eu não vivo como cristão. Então a verdadeira bondade será seguir a Cristo. Não a bondade segundo os apóstolos do mundo, mas uma bondade segundo a lei de Deus. Vemos que muitos querem então fazer o bem, sentem, têm um bom sentimento para consigo, mas quando despertam para a verdadeira vida espiritual, preciso fazer algo, preciso ter uma vida de oração, preciso seguir os mandamentos, descobrir que eu preciso me confessar e buscar essa confissão de modo frequente, vão travar, vão encontrar um grande empecilho, que será aquilo que encontrou São Paulo. São Paulo vai dizer que em nós há uma força que nos conduz para fazer o mal que nós não queremos e nos afasta de fazer o bem que nós queríamos. Então essa é a verdade e assim se encontram muitos de nós. Estão buscando servir a Deus, sentem que têm um coração bom, dizem que amam a nosso Senhor, mas estão vivendo de modo imprudente, as suas obras são más. E a pessoa, querendo acordar, não sabe o que fazer para se livrar desses pecados. O prudente, ele vai preencher o seu tempo buscando uma coisa de modo principal. O que o prudente deve buscar? O que o sábio busca? Conhecer qual é a vontade de Deus. Então aquele que quer ser santo, que quer salvar a sua alma, que quer ser bom como os santos foram e que muito fizeram, tem essa missão. Não é apenas ter um sentimento, eu amo a Deus, eu sinto que Deus me ama, mas é algo a mais. É um questionamento ao acordar, ao rezar, qual é a vontade de Deus na minha vida? Qual é a vontade de Deus para o meu hoje, para essa semana? O que Deus quer de mim para que eu faça a sua vontade? Porque Deus quer algo de nós.
quer que nós sejamos santos segundo a nossa vocação. E quantas obras maravilhosas os santos fizeram, porque seguiram a vontade de Deus. Se quisermos fazer grandes obras segundo a nossa vontade, nossas obras não irão para frente. Muitos às vezes pensam e falam, seria bom se fizesse tal coisa, se tivéssemos tal apostolado, se construíssemos uma obra de caridade ou outra obra de caridade, mas não se questionam na oração qual é a vontade de Deus segundo a vocação na minha vida. Então acabam nessa vida sentimental, de que eu amo a Deus, eu sinto que Deus me ama, fazendo a sua própria vontade. E como disse São Paulo, a nossa própria vontade conduz ao pecado. A nossa própria vontade, a vontade que o homem tem na sua carne, é de pecar. Então é necessário fazer a vontade de Deus. E para fazer então essa vontade de Deus é necessário, como que, crucificar a nossa vontade. Sim, oração, jejum e penitência, buscar santificar-se de modo concreto. Não apenas de um modo sentimental, um sentimento religioso, não. Ter uma vida verdadeira de piedade. São Paulo nos dá mais ou menos o caminho. Primeiramente, São Paulo diz que muitos acabam se envolvendo com as obras da carne, por isso não vão louvar a Deus. Perdem o seu tempo com as coisas do mundo. São Paulo diz que com o vinho ficam embriagados. Podemos ter o vinho aqui, a figura das coisas do mundo. Coisas até lícitas, mas que acabam divagando o tempo que a pessoa tinha para rezar. Então sim, é lícito ter tempo de descanso. É bom que se tenha um lazer sozinho ou em família, que se tenha um tempo para um divertimento. Porém, muitos vivem uma vida onde esse é o objetivo e o fim último. Meu fim último é o divertimento, o conforto, o estar com minha família. E esquecem de buscar qual é a vontade de Deus. Diante disso, não terão forças quando vier as tentações. Vão ser assaltados pelo pecado. Verão a força na carne maior do que a sua própria vontade. Vão andar de modo imprudente, gastando o seu tempo, não com obras que conduzem à salvação. E São Paulo diz, o nosso tempo é breve. Ninguém sabe se estará daqui a um ano, nessa mesma data, sentado nesses bancos assistindo essa Santa Missa. Não sabemos. O nosso tempo é breve. Diante disso, São Paulo nos recomenda, devemos buscar uma vida de louvor, de adoração e de serviço a Deus. São Paulo diz, adorai a Deus, cantai salmos, cantai hinos, servi ao Senhor, dai graças. Ou seja, uma vida concreta e espiritual. Estamos tendo, durante essa novena, durante esse mês de outubro, durante a novena e até o dia 13, um tempo em que podemos fazer essa renúncia da nossa vontade e rezar, pedindo as graças a nosso Senhor e a Santíssima Virgem Maria. Estamos podendo fazer a oração do Santo Rosário, e o Rosário é uma das armas que Deus colocou para vencer as nossas fraquezas. Então todo aquele que renuncia à sua própria vontade e vem de manhã aqui rezar, e não só durante essa semana, mas talvez vem todos os dias acordando mais cedo, buscando a Santa Missa, esse está se fortalecendo para conhecer qual é a vontade de Deus. Então sim, temos que dedicar um tempo maior às obras de piedade. Da mesma forma, temos que também nos submetermos a Deus. São Paulo fala, submetei-vos uns aos outros. Aquele que busca ser servido, querer fazer a sua vontade, não vai estar fazendo a vontade de Deus. É necessário, pela oração, o alcance da virtude da humildade. Querer fazer algo pelo próximo ou algo para Deus. Ou servindo ao próximo, servir a Deus. Ter esse espírito de servidão, eu quero fazer algo. Eu como que me sinto que estou perdendo meu tempo não fazendo nada. O que eu tenho feito até o dia de hoje para a salvação da minha alma? O que eu tenho buscado para conhecer qual é a vontade de Deus? Se nós olharmos duas santas, Madre Teresa de
Calcutá e Santa Irmã Dulce dos Pobres, não quiseram fazer a sua vontade. Buscaram, pela oração, fazer algo para Deus. E fizeram obras imensas que mudaram uma cidade que mudaram praticamente um país. Então, fizeram grandes coisas, não elas, mas Deus, porque quiseram crucificar a sua vontade junto a nosso Senhor. Diante disso, meus caríssimos fiéis, temos que ter um ordenamento na nossa vida espiritual. Então, como eu disse, não é uma vida puramente sentimental. Eu sinto que Deus me ama, algo a mais, ordenar, conduzir a minha vida espiritual segundo horas de oração. Os padres têm o ofício, as religiosas, os religiosos, seguiam pelo ofício divino, que é o conjunto dos salmos, que é rezado durante todo o dia, mas os fiéis também devem ordenar a sua vida através de orações. Muitos sentem-se presos em pecados e não rezam. Às vezes a luxúria tomou conta de um coração e a pessoa, por mais que queira fazer o bem, ela não tem ordenada sua vida espiritual. O demônio, ele busca a desordem nas nossas vidas, ele busca a inconstância, ele vai fazer com que nós não sigamos os nossos propósitos. É claro que, segundo a vontade de Deus e a vocação, cada um vai poder oferecer a Deus aquilo que pode. O problema é que muitos só oferecem aquilo que querem. Então, no dia de hoje, devemos nos questionar: o que eu posso oferecer a Deus do meu tempo, da minha vida espiritual, e não tenho feito? Qual pecado tem me prendido? Tem sido o vinho que me conduz à impureza? Tem sido o vinho que me conduz às coisas do mundo? Porque eu digo isso no sentido de algo lícito, que eu abusando desta coisa, me tira a vida espiritual. Exemplos práticos: internet. Muitos perdem demasiado tempo que poderiam estar se utilizando para uma vida espiritual na internet, em redes sociais, talvez procurando vídeos, mas nada fazem além disso. Então a vida se tornou um grande entretenimento. A pessoa tirou férias da sua vida espiritual, só que se esqueceu que o tempo é breve. Por isso, viver com uma fé que me conduz a uma vida verdadeiramente espiritual. E eu tenho que experimentar o que eu consigo fazer de bom. Porque às vezes nem todas as práticas espirituais, para mim, serão bem conduzidas, serão aconselhadas. Eu vou conseguir praticá-las bem. Eu tenho que ver o que me traz fervor, desejo de amar e servir a Deus. E assim viverei com fé. Se nós olharmos no Evangelho, aquele oficial, ele tinha muita fé em nosso Senhor. Ele então busca nosso Senhor Jesus Cristo para curar o seu filho. E nosso Senhor diz uma frase: se não verdes prodígios e milagres, não crereis. Muitos têm fé em nosso Senhor quando buscam algo, quando buscam uma bênção, uma graça, um milagre, mas não vivem essa vida cotidiana, uma vida espiritual de oração e de piedade. Então vão buscar a Deus quando Deus for oportuno, quando Deus for necessário, quando eu preciso de uma graça, e vão se esquecer de Deus durante todo o resto do tempo. Vão se esquecer dessa pergunta fundamental: qual é a vontade de Deus? Assim aquele oficial então para nosso Senhor e pede que nosso Senhor vá à sua casa. Interessante que ele conquistou a graça quando foi até nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo foi suficiente: ir até nosso Senhor, sair da sua comodidade e ir ao encontro de Deus. Aquele que busca uma vida espiritual séria, que busca aproveitar o seu tempo, que vive de modo prudente, sai da sua perda de tempo, das suas dissipações e vai ao encontro de Deus. Então ele é modelo para nós. Saiu na sua dificuldade ao encontro de Cristo. Tinha fé, acreditou e clamou pelo Senhor. Assim cada um de nós, olhando as nossas indignidades, olhando muitas vezes os vícios que nos prendem, devemos sair do nosso conforto e ir ao encontro de Cristo. Assim, iniciaremos uma vida espiritual autêntica, buscando fazer a vontade de Deus. E assim encontraremos a cura dos nossos pecados. Porque é um fato: não importa o vício ou o pecado que uma pessoa esteja metida, que a pessoa esteja presa.
se ela vive uma vida entregue a nosso Senhor, buscando, se é possível, a missa diária, a oração diária do Santo Terço, ou quem sabe o rosário, buscando fazer sua oração da manhã, sua oração da noite, uma leitura espiritual, uma meditação, a leitura dos evangelhos, ouvindo formações. Eu digo isso com pouco tempo, aproveitando pouco tempo do seu dia, da sua semana, a pessoa vai encontrar a cura para os seus problemas, para os seus pecados. Não é possível que o demônio vença a Cristo. O que temos que fazer é colocar nosso Senhor Jesus Cristo no tempo das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.